além do tempo. Vem ver um mundo além do que pode crer. Olá, minha gente, estamos aqui para mais um podcast Além do Templo. No templo nós adoramos, nós usufruímos da nossa comunhão com Deus, com Cristo, nós cantamos, oramos, mas a vida de fato acontece além do templo. Quando nós estamos com a nossa família, quando estamos entregues ao trabalho, quando estamos vivendo em comunidade, dentro da sociedade, é lá que a vida acontece. A proposta desse podcast, Além do Tempo, é mostrar as particularidades de cada um no dia a dia. E hoje, em especial, nós estamos aqui com um irmão muito precioso, um irmão muito querido pela igreja aqui do Ano Bom, o nosso irmão presbítero José Cassiano. José Cassiano está conosco já há um bom tempo. Ele tem desempenhado um bom trabalho aqui conosco como presbítero da igreja, e ele é um homem muito útil, né? Como dizia Paulo escrevendo lá, aliás, João escrevendo a sua terceira carta, né? Um onésimo, um vaso útil nas mãos do Senhor. Cassiano, Deus abençoe e obrigado por ter aceitado nosso convite. Amém. Para mim realmente é um prazer estar aqui, né, nesse momento de aprendizado e comunhão, né, que é o nosso tema do ano, né? Hoje, nesse mês, é comunhão na rua, conforme a proposta, né? Sim. Do 11º mês do ano. Mas eu louvo a Deus porque são muitas bênçãos na minha trajetória, né? Então, foi muito bom ter conhecido o Evangelho, a despeito de tudo, que eu demorei muito, né? Mas, como fala em Eclesiastes, há tempo para tudo, né? Debaixo dos céus, e eu tive que ficar fora do Evangelho e tive muitos prejuízos analisando hoje, se eu tivesse começado há 19 anos atrás, no tempo, né? Então é isso aí, o Cassiano, ele gosta de contar histórias e hoje esse episódio aqui promete, hein? Né? Então tá atento aí em cada detalhe, porque o Cassiano é bom de prosa, tá certo? Mas nós queremos agradecer a você que tem acompanhado aí, né, o nosso podcast, e eu quero pedir para você compartilhar nas suas redes sociais e também dar um like aí, que é muito importante, que o YouTube entende isso, né? E trabalha a nosso favor. E também, se puder contribuir financeiramente, vai ser muito bom. O QR Code vai ser colocado aí na tela e também no final vai aparecer o número do celular que você pode fazer certamente a sua contribuição. Então nós apresentamos aqui o Zé Cassiano, né, natural da cidade, é um nome estranho para essa cidade aqui, cidade de Remígio, lá na Paraíba, né? Ele veio para Barra Mansa em torno de 17, 18 anos de idade, casado com a irmã Kátia, é um homem que tem aí se dedicado à família, né, à fé cristã e também ao trabalho. Promotor de vendas, né, comerciário durante muito tempo da sua vida, um bom tempo aí da sua vida, né? Hoje ele é promotor de vendas e está conosco aqui nessa manhã. E nós vamos iniciar, né, perguntando ao Cassiano sobre a sua origem, né, e seus caminhos de vida até o presente momento. Então, Cassiano, vamos começar do começo, tá? Como é que foi sua infância lá em Remígio? Como era a cidade? Eu não conheço essa cidade de Remígio, lá na Paraíba, tá? Fale sobre sua família, né, o seu ambiente de vida, né, e, por fim, o que te trouxe aqui para Barra Mansa? Né, foi um plano, uma necessidade ou uma oportunidade? Então, fale para a gente, por gentileza. Na verdade, a minha história é uma história simples, né? Que a minha família humilde, papai era um homem trabalhador, mas ele não teve a oportunidade de estudar, ele não sabia nada de letras, né? Então, ele era um homem do tempo, mas foi um homem honesto, trabalhador, nos deixou, eu diria, um legado, principalmente no aspecto trabalho, no aspecto moral, porque foi anteontem eu achava que eu estava assim, abafando, né? Aí eu falei na escola do Micael Domingo, agora, passado, né? Eu contei que eu havia começado a trabalhar com 10 anos, mas eu escutando o
o desembargador Sebastião Coelho, numa entrevista numa rádio aí, pode falar a rádio, a Ouro Verde, que é uma rádio maravilhosa, né? Aí ele contando da história dele lá do Nordeste, de Pernambuco, na roça. Mas aí eu falei aqui que eu trabalhei, comecei com 10 anos, ou seja, tem 66 anos que eu trabalho, né? 67 quase. E ele falou, mas eu comecei com 6 anos. Eu fiquei frustrado e alegre ao mesmo tempo, né? Quer dizer que ele bateu um recorde. Então foi o caso nosso. Nós do interior, principalmente lá do sertão, do Nordeste, Sim. a gente trabalha cedo. E o papai era um homem que trabalhava muito, né? Ele fazia questão de ser correto, mesmo das dificuldades que o momento oferecia, mas ele trabalhou e nós... Eu estou contando a história, eu diria que eu sou um remanescente. Mas no começo de tudo... Como é que chamava seu pai e sua mãe, Cassiano? Luiz Cassiano, que na época eu não botava o sobrenome do marido, né? Aham. Luiz Cassiano Duarte e Maria Gonçalves de Jesus. Muito bem. A Maria Gonçalves de Jesus, minha mãe, era uma mulher vigorosa, né? Eles casaram, eu lembro que ela gostava muito de trabalhar. E ela foi realmente uma mulher que teve vigor e é uma mulher fértil, né? Porque a história que eu sei é que ela teve 16, engravidou 16 vezes. E dentre esses 16, eu sou o segundo, o primogênito foi o Pedro, falecido, né? Aí depois veio eu, depois vieram acho que 3 meninas, mas morreram todos nos primeiros dias, né? Aí veio uma sequência, era anual, né? E veio, eu só sei que chegamos aos 12 filhos. Poxa. Né? 12. Ainda já faleceram alguns, acho que uns 5 ou 6, eu não tenho agora os dados aqui, mas nós crescemos trabalhando e trabalhávamos na roça, e a nossa casa, como eu falei, era na cidade, mas era tipo só para temporada, porque a gente trabalhava na roça, né? Entendi. E geograficamente falando, eu estava no intermediário entre a região, mas digamos assim, que aqui chama Zona da Mata, e dali para lá era uma terra mais fértil, fresca, chovia, tinha água, né? Sim. E uns 10 quilômetros, que é no nosso caso, onde eu morava, 10 a 15, aí começava a região seca, que nós chamávamos, lá se chama de agreste, é dividido assim. Chamávamos de brejo, onde tinha água, água, né? Sim. Tinha bastante nascente a água. Depois tinha o agreste, onde eu morava. Depois vem a outra região, que chama Cariri. Só deixa eu ver o Cariri no último pau de arara, né? Luiz Gonzaga. Então, aí Cariri e depois o sertão. Aí eu fui... Luiz Gonzaga era de Cariri. Pernambuco. Mas lá, o Cariri região toda. Pega todo dele. Pega toda aquela região. Aí a gente foi crescendo e trabalhando na roça. E teve até um detalhe importante que eu estava lembrando, eu vou falar lá com o pastor. Eu não sei, é coisa de Deus. Que como a mãe era saudável, vigorosa, e ela disse que ela era apaixonada mesmo pelo meu pai. Aí papai ia trabalhar na roça, preparava a terra e tal, fazia as leiras lá para plantar, e a mamãe gostava de ficar com ele para plantar. Sim. Mas tinha aquela molecada, as crianças pequenas, e aí mamãe falava, fica aqui, olha as crianças aqui, os meninos, que eu vou lá ajudar seu pai. Aí ela ia plantar e eu ficava olhando as crianças. Eu não lembro que eu trocava a fralda, porque naquele tempo não tinha nem fralda, né? Uhum. Então, mas aí eu ficava cuidando das crianças e a mamãe ia trabalhar. Aí a gente foi crescendo, e eu fui crescendo, e papai botou a gente para trabalhar. E a gente levantava cedo lá, era assim, lá não estudávamos, mas eu lembro que ele levantava 5h30, 6 horas, Sim. E nós dormíamos em rede. Aí ele acordava batendo na rede, assim, para a gente acordar os caras batendo na rede. Aí levantava, tomava um cafezinho e ia trabalhar, né?
Eu só sei que a partir dos 10 anos, né, eu comecei a trabalhar, ajudando mamãe e papai, e ao mesmo tempo na roça. E eu lembro que chegou um ponto que nós fazíamos até uma espécie de disputa para ver quem trabalhava mais com meus irmãos, tinha meu tio que se chamava Enoch, Sim. né? Depois vieram os tios Cícero, dois Cíceros. Era Cícero Souza e Cícero Nunes, casado com minhas tias, né? Aí nós, moleque, trabalhávamos. Quando eu cheguei assim, ali por volta dos 13, 14 anos, por via de necessidades, aí a gente foi trabalhar para o fazendeiro. Nós éramos agregados e havia lá tem, acho que ainda tem, no Brasil tem isso, não é? E principalmente no Nordeste. Naquela época, por exemplo, o senhor tinha lá um hectare de terra, vamos dizer, né? Preparava, o fazendeiro dava a semente e nós plantávamos, e só que nós éramos meeiros. Meeiros, né? Essa prática não existe até hoje em Minas, por exemplo, da plantação de café. Isso. Os Eu sei que a gente, digamos, se colhesse 100 sacos de feijão ou milho, 50 era dele grátis, né? Sim. Sem trabalho, sem esforço. E o custo operacional todo era nosso. E aí, papai pegava, dava parte dele, e a nossa ele guardava, fazia paiol. Sim. Só que dentro disso aí vinha um tempo de seca muito grande. Essa data, por exemplo, é seca. Então, de julho para frente havia uma seca, entendeu? Então, conclusão. Aí papai pegava, faz o seguinte, ele pegava aquele feijão, ou milho, porque cereal, e ele levava para a cidade para trocar por alimento. Ou ele trocava, ou ele vendia, fazia capital e por alimento. E até um detalhe que é importante, eu não fui criado com pão. O pão era feito com farinha de milho, natural. Aí, quando chegava no domingo, o papai comprava alguma coisa e trazia pão para a gente. Bolacha, na época lá, falava bolacha. Então, quer dizer, foi essa história do início, né? E por algum tempo, quando eu fui ficando mais fortinho, que eu era muito magrelo, assim, é claro que ele é baixinho, mas o meu físico era tipo o Mário Magno. Entendi. Magrinho, né? De frente parece que está de lado parece que foi embora, né? Então, eu era magrinho. Eu entendo. Mas aí a gente... Já fui também magro, muito magro, né? Mas aí a gente foi trabalhar, e aí a gente trabalhava na fazenda, e a gente ia trabalhar, fazer limpeza, porque plantava essa... Lá a gente chama agave, a pita, essa corda de pita, né? Então plantava o agave, a pita, e a gente plantava e tal, e trabalhava. E eu estou aqui falando essa história porque a gente operava a máquina, né? Que fazia a fibra, tirava a fibra para fazer corda e outros, tapetes, etc. E eu trabalhei na roça, naquela roça, e dava aqueles brotos, nascia dava o broto e tinha que arrancá-los. Aí eu pegava, era até uma enxada especial, como é que chama? Fugiu o nome agora. Aí a gente pegava aquele negócio, quando a gente metia naquele broto, ele explodia aquela ponta, tem uma ponta que é tipo uma flecha, pegava nas pernas, no pé da gente, na canela, mas doía muito, porque ele ia no osso, entendeu? Entendi. E eu... Você está falando a raiz da planta que fazia isso? Não. Já viu um broto, aquela... Cana da Índia? Não, já viu o abacaxi? Não tem aquela parte de cima. Aquilo ali a gente quebrava, a gente amassava, porque tinha que ficar só a planta mesmo. E aquilo ali era como se fosse uma erva daninha, tinha que tirar, limpar, né? Entendi. E a gente pegava, arrancava aquilo e explodia ele com o cabo da enxada, com o olho da enxada, para ele morrer. E aquilo explodia nos pés da gente, na canela. Então essa história ficou marcada. Aí, conclusão, eu fui crescendo, e depois veio o meu primogênito para o Rio, Pedro, depois veio meu outro irmão, João, que faleceu já também, depois eu vim para cá e cheguei no Rio, né?
ele já morava no Rio, ali na Praia de Ramos, famosa Praia de Ramos, num barraco direitinho, tal, já tinha filhos, e ele arrumou a moradia para mim num bairro perto, que hoje é uma Entendi. favela violenta do Rio de Janeiro, que chama-se Parque União. É na entrada da Ilha do Governador. Você já ouviu falar de mim. Isso. Aí ele alugou lá um barraco, o dono do imóvel lá chamava-se Geraldo. Aí, eu só sei que ele arrumou um barraco, mas tipo palafita, era na beira da represa, represava a praia, e aquilo era esgoto. Era feito de tábua, um piso Entendi. de tábua, de madeira, de Embaixo. na Amazônia. Né? Embaixo era esgoto. Era esgoto. Aí a gente botava a caminha nossa ali. Só um detalhe até importante, falando de cama. Eu nunca tive cama no Nordeste, era rede. Aí quando eu cheguei aqui, foi que eu fui usar a cama, né? Aquela caminha de campanha, tipo aquela dobrável, né? Sim, eu lembro. Lembra dela, né? Aí eu fui usar a cama já com 18 anos. Então Cassiano, você veio primeiro para o Rio de Janeiro, né? Para a cidade do Rio de Janeiro, e depois você migrou aqui para Barra Mansa. Como é que foi essa sua adaptação? Quer dizer, saiu de uma cidadezinha do interior do Paraíba até te conhecer, totalmente desconhecida para mim. Eu nunca tinha ouvido falar dessa cidade. Aliás, Pois é. o Brasil é muito criativo, né, em dar nomes para cidades, né? Isso. E esse é um deles. Mas você saiu de lá, veio para o Rio de Janeiro e depois migrou aqui para Barra Mansa. Né? Como é que foi a sua adaptação, a sua trajetória, então, do Rio para Barra Mansa, para a cidade que nós vivemos hoje? Como eu comecei, já deu essa introdução, aí eu cheguei do Rio de Janeiro, né? Não tinha agora, trabalhar. Mas naquele tempo, era fácil emprego. Meu irmão trabalhava, o Pedro, numa indústria de carroceria, ali em frente à Praia de Ramos. Tinha 2 carrocerias. Era a Metropolitana que ele trabalhava e a Ciferal. Aí ele me arrumou um emprego numa empresa, numa fábrica, que era fornecedora da empresa que ele trabalhava. Entendi. Mas primeiro eu trabalhei numa obra. Eu era magrelo, mas aí eu falei, tem que trabalhar. Aí era perto. Eu atravessava a Avenida Brasil Perigosa, né, que não tinha passarela. E Eu tenho um primo que foi atropelado na Avenida Brasil. Pois é. E teve as suas 2 pernas quebradas. Ele ficou quase 1 ano em tratamento, em recuperação, porque o carro jogou ele longe, carregou em cima do para-brisa e depois arremessou ele longe. Mas É uma tragédia. Mas Deus, é isso aí. Mas Deus sempre me protegeu, ele é meu, como fala nos Salmos, né? Eu te guardo, Isaías fala, né? Uhum. Não temas que eu sou contigo, eu te sustento com minha destra fiel, né? Então ele sempre me sustentou com a destra fiel, me guardando. Bom, moral da história. Aí eu vim para a indústria, ele me arrumou um emprego na indústria. A minha experiência foi uma experiência que onde a Checeu Braga era o gerente da empresa, né? Ela foi incendiada e eles reconstruíram, fizeram um galpão grande e debaixo desse galpão tinha um escritório antigo e tinha uma laje, mais ou menos a metade disso aqui, acho que era essa laje. E o seu Braga me pega uma marreta e um ponteiro, uma talhadeira, ponteiro, e mandou eu quebrar aquela laje. Rapaz, foi meu test drive, né? Experiência. Olha, não foi fácil. Aí, conclusão, eu quebrei e tal, depois ele me botou para dentro da indústria. Mas não demorou muito, aí é Deus, né? Sempre me promovendo. Aí passou um tempo e eu trabalhando lá já fiz amizade lá com as pessoas, com alguns todos passaram a gostar de mim, graças a Deus, né? Aí chegou um belo dia que a pessoa que era um dos técnicos lá na pintura, nós fabricávamos barcos, né, de fibra de vidro, que chama fiberglass, né? E eu estava naquela retaguarda trabalhando, preparando as formas, fazendo tudo, aquele negócio lá. Eu só sei que um dia faltou o profissional que fazia a pintura do barco, que preparava o gel coat para pintar, para poder depois laminar a fibra de vidro e fazer a peça, né? Uhum. Aí vira o seu Braga e falou, ô Zé, você vai
vai pintar o barco hoje. E o convés, que nós chamamos, o casco é assim, né? E o convés é ao contrário. Você vai pintar. E o convés, o barco normalmente fazia duas cores. A gente fazia ali o piso, ele era invertido assim, pintava. O convés fazia-se de duas cores. Às vezes fazia a base dele de cinza, ou era de acordo com o cliente escolhia, azul, verde, amarelo. E aí isolava, depois o resto pintava numa outra cor. Com a fita crepe, a gente isolava e tal, preparava. Aí ele me deu aquele negócio lá e eu comecei a fazer, já pulei de escala, né? Já fui melhorando. Depois eu resolvi sair da empresa, fui para uma outra que era muito grande na época, uma das maiores do Brasil, chamava-se Carbrasmar. Aí lá eu já fui para outro setor, já me promoveram para eu trabalhar na parte de preparação do gelcoat, a tinta que fazia para pintar o barco. Aí já me colocaram lá no laboratóriozinho para preparar, fazer as misturas com os produtos, né? Depois eu tive um engenheiro que era engenheiro químico, que gerenciava a empresa, e ele me ajudou, ele me ensinou algumas coisas, eu não lembro algumas palavras dele, né? E daí eu trabalhei em umas indústrias lá, umas 2 ou 3, e num belo dia eu mudei, evidentemente, daquele do primeira moradia, eu fui morar num apartamento assim, melhor na beira da Avenida Brasil, na embocadura para a entrada para a Ilha do Governador, que é a Brigadeiro Tramposter, isso. E daí eu fiquei ali morando algum tempo. Eu só sei que um belo dia, sol quente, a gente foi para a praia lá na Ilha do Governador, praia da Freguesia. E do nada, de repente, não foi do nada, foi providência, né? Já era tarde, acho que em volta de 13 horas. De repente apareceu aquela menina magrela, A dona Kátia. a dona Kátia. Aí, pai, pronto. Estamos há 51 anos. Paixão à primeira vista. Fez há 3 dias atrás, segunda-feira agora, fez 51 anos. Poxa, parabéns. E nós nos conhecemos. Deus abençoe ricamente aí. Amém. Nessa E história. que viva mais 50 para frente, né, Amém. Cristiano? Eu sei que aí veio o primeiro filho, o Guilherme, né, a história e tal, depois, né, ele conta em loco, né, mas depois eu vim para cá, aí nos conhecendo, passou um tempo, e eu vim para cá e vim em 79. Eu larguei a empresa Chegou lá. em Barra Mansa. Larguei a empresa lá. E digamos assim, o pai adotivo dela, que era marido da dona Palmira, né? Então eu vim trabalhar com ele e ele tinha aqui umas 4 lojas, Barra Mansa, Volta Redonda e Bananal. Sim. E ele estava projetando abrir uma em Resende. Sim. Aí ele falou, vou fazer um treinamento, vou levar você para Resende. Ele, tá bom. Mas eu era, veja bem, eu vim da roça, eu trabalho. Eu não entendia nada. Aí eu passei a trabalhar na indústria, fazendo teste, tanta coisa. Eu não entendia nada de construção civil. Sim. Eu não entendia nada de conexão, peça e tal. Eu não entendia nada de usar máquinas. Naquele tempo tinha a máquina Facite, aquela manual, né? Você lembra? Aquela máquina, acho que é suíça. Máquina muito boa. Tinha gente que dava show com aquilo. Fazia as 4 operações e em minuto ele operava as 4 operações. E eu fui treinando e sei que aí vim para a loja dele, mas depois... Era loja de quê? Material de construção. Material de construção. Bom. Sim. Ali perto da marmoraria aquele. Aí só sei que ele descobriu lá uma situação desagradável, né, no meu caso agora, mas quando ele descobriu, ele assustou. Ele estava no mundo meio que da lua, né? Ele estava muito vaidoso, e essa história levou ele a ter prejuízo. Ele descobriu. Aí ele foi e mudou todo o projeto. Entendi. Ele pegou os produtos das 3, fechou as 3 lojas, trouxe para a loja onde ali onde eu trabalhava,
e concentrou. Ele estava com os problemas de débito e coisa, ele tinha um sítio muito bom ali na Dutra, ele vendeu tudo e quitou com seus fornecedores. E eu fiquei lá. Aí, mas nessa trajetória eu continuei. Apareceu um filho de Deus mineiro lá de Guarani, Minas Gerais, nos conhecemos, e depois ele foi. Passado um tempo, ele me chamou e levou para a Cavaleira, que era uma líder, era uma banda aqui da época, né? Sim, sim. Eles tinham 21 lojas. Aí me levou, aí eu trabalhei em Volta Redonda, por duas oportunidades, e vim para aqui, para Barra Mansa, aqui debaixo do viaduto. Então eu aprendi a trabalhar com construção. Mas o Pereira, aí nessa história que passou, o Pereira depois me convidou para a praça, como nós chamamos, né? Para a rua, para ser promotor de venda. E eu fui ser preposto dele, né? Fui ser preposto dele. Aí eu trabalhava e, diga, ele ganhou 10 mil de comissão. Ele me pagava X, ele recebia tudo e transferia a minha parte, né? Até que, passado um tempo, eu dei a minha independência, eu saí também, aí eu continuei, aí eu fui trabalhar sozinho, né? No mercado, aí eu já passei, eu já me soltar a voar mais longe. Isso aí foi a sua adaptação aqui, né? Adaptação, exatamente. Bom, gente, a gente vê, né, que o Cassiano realmente ele tem uma história bacana, uma história de... realmente dá para escrever um livro, né? Mas assim, mudando agora um pouco o foco, falando um pouco sobre família, fundação e missão, né, nesse bloco aqui, a questão de reforçar os valores da união, da parceria, do amor. Você falou que você conheceu a Kátia na praia, né? Então, quais os valores, Cassiano, vocês buscaram construir, né, como base do seu lar? E hoje, como pai de 2 filhos, né? O que essa paternidade te ensinou sobre Deus aí no decorrer dos anos? Veja que é uma pergunta bem específica nesse sentido, nesse aspecto, né? O que a paternidade, né, dos seus filhos e da sua convivência com a Kátia te ensinou aí no decorrer dos anos? No decorrer dos anos, a vida começa como um fogão, né? Natural de todo casal, foi bom, tivemos os nossos 2 filhos, e nessa trajetória de trabalho, só que quando eu vim para cá, como eu digo, não era o meu tempo, né? Eu não perdi, eu deixei de ganhar. Quando eu não acompanhei a minha santa sogra para ir à igreja, eu só ia lá vez ou outra, um convite, uma festividade. A Kátia também, à época, também trabalhando muito, porque a Kátia, eu vou te contar, ela sempre foi uma pessoa maravilhosa, porque nos tempos que eu cheguei aqui, lá onde eu comecei, nessas lojas, nessa loja, aliás, primeira, eu tive muita dificuldade financeira. Ela produzia pouco, consequentemente ele me pagava pouco. E a Caixa foi meu, como fala Bolsonaro, falava, né? Fala ainda, né? A Caixa sempre foi meu posto de piranga. Entendi. Porque ela ganhava bem, tinha um salário bom na empresa que fechou, e por muito tempo ela era o suporte financeiro na nossa casa, e eu trabalhando. Mas passado um tempo, aí depois eu fui me adaptando aqui socialmente na região, e eu cometi enganos, como, por exemplo, ela chegou a fazer parte da faculdade, mas depois ela estudou, fez outros cursos, e eu desperdicei meu tempo. Por exemplo, arrumamos amigos aqui, aí essa questão social. Graças a Deus que eu nunca fui iniciado. A propósito, tem um tempo que eu fumei durante 4 anos e pouco. Isso é um detalhe que eu vou te contar. E nesse ínterim, que eu estava lá na fábrica, trabalhando com fibra de vidro, produto químico, que agora era terrível. Nossa, uma ideia. Respirando aquele... Eu não sei se foi consequência, não sei. Ou foi... Mas é acidente que acontece. Eu tive uma tuberculose, né? Sim. E essa tuberculose me levou também até a aprender alguma coisa, que eu fui internado, fiquei 3 meses tomando
medicação, depois de um ano, após a minha alta, eu passei um ano tomando comprimidos, um ano, né? E Isso foi mais ou menos em que ano, Cassiano? Isso foi em Hoje nós 70. temos medicação mais segura para esse Pois tipo é, de doença. foi, Naquela época. foi em 77. Nossa. Só que, graças a Deus, eu acho que esse medo meu, por isso que estou vivo, né? Que eu respeitei as prescrições. Sim. O médico, por exemplo, eu fui o primeiro mês, aí ele me dava um dia de folga para gente, uma licença. Mas eu vinha, eu ia na farmácia, eu tomava a minha injeção, que era diária, né? Entendi. Tomava minha injeção, tomava um comprimido. Sei que passei 3 meses internado e depois um ano tomava medicação. Por isso, eu recuperei meu pulmão hoje a 100%, você vê, essa minha idade, tenho uma gripinha de vez em quando, mas graças a Deus eu sarei, porque eu me cuidei. Então, chego voltando à questão da família, nossos 2 filhos, e a gente foi trabalhando, até que então, que eu passei por essa questão de promotor de vendas, aí eu fui caminhando por aí, altos e baixos, e nos últimos tempos, para resumir essa questão da promoção, eu trabalhei na empresa, todas elas fecharam, não sei porquê, eu saí antes, né? Olha a providência de Deus. Eu sempre saindo antes da dificuldade da empresa. Uhum. Fui para uma outra também, que era da dissidência dessa casa Cavalheiro, uma dissidência. Eles cresceram, deram aquele, parece que até, nossa, um jato. Mas depois aquele jato foi descendo, aterrissando e o negócio ficou ruim. Mas eu saí antes. Entendi. Meu diretor lá falou, Cassiano, isso aqui é para a glória de Deus, eu vou contar essa história. Aí eu resolvi sair. Alguém me falou, eu queria voltar para a rua, porque eu já tinha trabalhado como promotor. Aí eu botei na cabeça, eu desgostei de uma pessoa lá que, parece que ela, por causa que eu já estava na igreja, eu já estava pensando diferente e acho que ela não gostava. Ela, sempre que ela podia, ela me dava uma cutucadinha na costela. Aí eu olhei que desgostou, eu saí. Mas vira um dos diretores, que eram 4 da empresa, esse que falou comigo, ele é português. Tá velhinho, deve estar com 90 e poucos anos, lá no Rio de Janeiro. Nem no governador, que ele mora. Concluindo. Na hora que eu decidi, aí ele falou, Cassiano, olha, deixa eu falar para você. Eu estou achando que você está saindo na hora errada. Ninguém diga, mas tudo bem. Eu queria falar uma coisa para você que eu gosto de você e eu queria te falar e eu vou sentir muito. Talvez que eu fale isso, eu fico muito emocionado, porque para mim foi honra. Entendi. Que ele falou, olha, eu confio mais em você do que nos meus sócios. Aquilo foi um choque para mim. Que a gente sabia coisas, mas não era da nossa conta, né? Entendi. Então eu também ainda não tinha intimidade com Deus, assim, hoje como eu tenho, né? Como a gente estuda, hoje nós conhecemos a verdade. Aí eu estava começando, engateando e tal. Então eu não tinha um conhecimento profundo. Mas aí eu atendi o apelo dele e saí. E foi uma peregrinação, foi difícil. Só para ser bem breve, quando eu comecei, eu fiz um acordo, peguei um dinheiro, comprei um carrinho velho e comecei a trabalhar. Depois que, digamos, os meus projetos lá, minha indenização, foi dividido em 6 pagamentos. 6 meses eu estava com aquele dinheiro, aquele suporte. E eu trabalhando e não ganhava nada. E minha sogra foi nosso castelo forte nessa parte. Ela era mulher forte e, à época, ela quase que põe uma padaria lá, uma indústria de bolo. Ela fazia muito bolos para a igreja, para vizinhos, para todo mundo. E aquele lucro que ela tinha, ela aplicava na manutenção da nossa casa. E sei que chegou um ponto que o negócio estava tão feio, depois elas me revelaram, né? Elas foram um dia, o negócio, e agora, como que a gente faz?
tem uma sobrinha dela na Nova Iguaçu, que ela falou, ela veio aqui e fez uma conta, disse que uma coisa de louco, socorreu uma parte da nossa dispensa. E aí chegou um ponto que não tinha muito jeito. Na época era o pastor Gilson Moreira, Sim. nosso pastor. Elas vieram lá, se falaram com o Pepo, ou falaram com. Eu sei que. Aí um dia eu cheguei lá, Cassiano me chamou lá, ali na Aham. secretaria, né? Na sala do conselho, falou aqui. Aí começou e tal, eu não lembro as palavras que ele falou. Ele pegou um envelope, falou: está aqui, ó. Você paga quando você puder. Então, eu fiquei surpreso, né? Agradeci e agradeço a Deus até hoje por esse gesto de bondade que o conselho teve para comigo, né? A igreja. E a partir dessa marca, também me trouxe não é compromisso, porque foi feito com gratidão da parte da igreja, né? Mas me forçou, me senti na obrigação da forma de gratidão que eu teria que ter, era fazer exatamente o que manda a Sagrada Escritura, cumprir o compromisso, né? Sim, com certeza. E isso, aí eu fiz um propósito. Em belo dia, eu, né, volto assim na casa chopa ali, falei: casamos uma pizza. Aí fomos uma noite lá, quando eu estava saindo, fui pagar na caixa, aí eu só sei que eu cheguei para ele: você é bom. No meu coração, falei: Valdeci, irmão, a partir desse mês, eu vou devolver. Eu não falei nem devolver, eu falei: vou dar, né? Vou dar o dízimo. Aí o Valdeci ficou vermelho, como sempre, emocionou a RG dele, né? Ficou vermelho assim e as lágrimas desceram. Aí ele falou: olha, eu falo do jeito que ele falou, tá? Daqui a 6 meses, você vai ver sua vida mudada. Aham. Eu gravei aqui. Mas para resumir, aí essa profecia, essa graça, não levou 6, não, levaram 3 meses. Amém. 3 meses a coisa começou a fluir, melhorar. Aí eu respirei, né? Depois veio um outro assunto que nós não vou falar aqui, que já passou, né? De uma história nossa que foi dolorida, mas eu tive essa graça de, quando eu passei a dizimar, a ofertar, aí eu fui melhorando, e dentro da própria igreja eu fui crescendo, sabe? Aconteceu coisas que eu não consigo entender, só para resumir, né? O nosso saudoso reverendo Dilson, ele já está na glória, foi ele que me batizou em 98, né? Aham. E um belo dia acabou o culto e tinha uma reunião dos homens da UPH. Aí eu só sei que ia descendo na escada, ele chegou, palavras que eu sempre trouxe vocês, né? Aí ele falou: Cassiano, vem cá, vamos embora. Você vai ser diácono mesmo? Já te deu a responsabilidade. Você vai ser diácono mesmo? Vem cá, vamos ver. Então, olha só. Antes de você entrar nessa palavra aí do pastor Edilson, né? Deixa um versículo aí para aqueles que estão começando a vida doméstica agora, estão aí na fase de transição de, quem sabe, de cidade também, de trabalho, iniciando uma família. Você lembra de algum versículo bíblico que você possa citar de cor, né? De memorização aí, que possa, de repente, ajudar a esses que estão iniciando essa carreira, Cassiano? Dentro disso aí, porque a Bíblia é amor, né? Sim. Então, a Bíblia fala lá na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 19, que diz o seguinte: que nós amamos porque ele nos amou primeiro. Amém. Então, quer dizer, toda essa história de amor que eu estou contando aqui é porque Deus me amou desde lá do rebicho. Porque lá naquele trabalho meu, nosso, lá tinha cobra.
cobra coral, Sim. cobras pequenininhas, jararaca. E, graças a Deus, Deus protegeu a mim e a meus irmãos, que nós nunca fomos um monte de cobra. E tinha na mata. Sim, Então, desde bastante aquele ideia. tempo. E até hoje o Senhor me protege. Então, o versículo que eu diria. Mas tem outro. 1 Coríntios 15, 58, que eu li anteontem, né? Que é o versículo que. Como é que é? Sede firmes, inabaláveis, Inabaláveis. e sempre E ser abundante no trabalho. na obra do Senhor, na obra porque do do Senhor. Senhor O teu trabalho não é vão. nós trabalhamos. Então É fica aí essa dica do Cassiano, Isso. esses 2 versículos da palavra de Deus, mas mudando aqui o foco um pouquinho, trabalho, dignidade e vocação. Você já falou todo um bem bolado aí, né, nessa sua trajetória, mas eu queria saber o seguinte, né, eu queria que você apresentasse o equilíbrio entre fé, né, e trabalho. Então você trabalha no comércio, praticamente, né, você trabalhou no comércio diretamente, hoje você trabalha como promotor de vendas, né? O que o trabalho ele ensinou para você, Cassiano, agora, né? É interessante, sobre paciência, caráter e responsabilidade. E como você concilia a vida profissional com serviço e igreja. E você acredita que o trabalho também é um ministério? De que maneira que você acredita nisso aí? Bom, no trabalho no ministério, porque realmente depois que a gente passa a conhecer a palavra. Eu acho que o trabalho é um ministério, né? A palavra ministério Ministério do Trabalho. Ministério do Trabalho, né? Esse nosso do cidadania, né? E tem a cidadania do céu. Então, quer dizer, esse ministério, para mim, tem sido útil, principalmente depois da tecnologia, porque aí antes da tecnologia, aí veio aquele celularzinho, mas não tinha hoje o instrumento, né, de trabalho que a gente pode usá-lo, né? Mas aí eu passei a trabalhar e meu caráter, minha maneira de ser mudou, evidentemente. Isso me ajudou na comunicação. Eu lembro que tem 2 polos. Veja bem, dentro dessa área da promoção de venda, dessa promotoria aí, há 2 questões de caráter. Por exemplo, a gente chega na loja, como o brilho do Espírito Santo está em nós, Sim. a gente chega diferente. Eu chego na loja, principalmente quando eu não conheço, a gente não chega, a gente já sabe, aguarda o momento certo para falar, mas, dependendo, eu já chego, Deus, então, bom dia, senhores. Uhum. Então, às vezes eu falo uma saudação, que eu sempre gosto, salve, opa, e eu tenho a voz grave como o senhor falou, então, aí eu sou ouvido. Aí a pessoa, o gerente ou o dono, ele já me vê, aí opa, eu já despertei a atenção dele. Sim. Entendeu? Já o outro lado, eu não era muito fazer isso, tem sujeito que chega já com aquele jeitão, né? E às vezes falando palavrão, falando um monte de coisa. Eu conheci alguns, chegava, ô fulano, olha, mais tarde eu quero encontrar com você para a gente tomar umazinha e a gente vai não sei aonde. Aí ele fazia isso. Ele convidava para almoçar, bebia muito, e ele levava, entre aspas, vantagem. Porque eu lembro que tinha um em Barra do Piraí, acho que a loja. Ele se relacionava com interesse, né? Isso, por interesse. Com relação com interesse. Eu lembro que esse Pereira mesmo, esse amigo nosso, ele chegava e marcava para almoçar. Quando ele voltava com o gerente, que chamava-se Luiz, o Luiz ficava quase que 3, 4 horas só tirando pedido para as lojas, 3, 4 lojas que tinha até em Resende. Aí ele tirava aquele pedido, lavava, né? Era aquela coisa, que saía talão grosso do pedido. Mas nós não, nós crentes, nós chegamos, fazemos a nossa parte e agradecemos. E no tocante, só para dizer hoje da tecnologia, eu louvo a Deus porque hoje, que a partir do momento que eu passei a ter conhecimento da Bíblia, e esse instrumento de trabalho, que é o celular, essa coisa maravilhosa, aí eu estou tendo benefício. Por quê?
que eu estou fazendo uma carteira, ou melhor, a minha carteira, eu a uso sempre, não só para trabalho, como para promover a palavra aqui. Por exemplo, às vezes eu não vou, no domingo tem dia que eu não estou nas pernas, eu não estou bem, aí o que é que eu faço? Enquanto está na liturgia, as meninas, nós lá na liturgia, eu faço o seguinte, eu pego aqui, boto no YouTube, ou então no grupo da igreja, e eu vou... Anotando. Não, eu vou anunciando, eu vou mandando. Sim. E como agora a norma é 5, né, por cada vez, Sim. eu faço o seguinte, eu vou lá digitando 5, 5, 5, 5. Eu tenho, graças a Deus, alguns clientes que me consultaram, nunca compraram, mas eu tenho no cadastro, né? Aqui. Uhum. Aí eu tenho cadastro na Paraíba, no Ceará, na Bahia, até no Pará, eu tenho em Goiás, eu tenho em São Paulo, eu tenho em Rio Grande do Sul, e eu vou pegando aquele cadastro dos clientes, ou alguém que me consultou, e eu vou mandando o culto, a sua pregação e Olha aí. o louvor. Tem dia quando eu estou assim, que está um tempo que eu estou inspirado, às vezes eu mando para 50, 70 pessoas por cada domingo, por cada culto, principalmente domingo. Nesse intervalo, é o melhor, né? Vamos dizer assim, no prelúdio, né? Sim. Antes da sua pregação. Aí quando o senhor vai dar os avisos, aí eu paro de mandar, né? Aí eu presto atenção no culto, aí eu vou anotando. Mas hoje o meu trabalho, conciliando com a igreja, eu estou lhe botando essa graça, essa mercê de Deus, né? Me dá oportunidade. Quando a gente fala em ministério, a gente fala de uma categoria especial, né? Ministério relacionado à igreja. Então é um trabalho constante, onde você, na verdade, anda no temor do Senhor, né? E por isso você testemunha a todos que estão à sua volta a respeito daquilo que Deus tem feito por você e mostra o quanto é importante servir a Deus. Era Elias, né, e Eliseu que dizia, né? Isso. Eu ando perante a face de Deus, aquela expressão, né, reformada, né, no período da reforma, chamada corandel, ou seja, diante da face de Deus. O senhor pregou. Nós somos desafiados no ministério, e o ministério ele pode ser no seu trabalho secular, dentro da família, dentro da igreja, onde você estiver, você está exercendo o ministério. Ele pode ser de fato dessa forma, corandel, ou seja, sempre andando diante da face de Deus, que é o mais importante. Cassiano, então, você trabalha anos dessa forma, né? Você acredita de fato que o trabalho, na verdade, acaba sendo um ministério, porque você tem muita oportunidade aí de testemunhar, de falar, né, de descrever o amor de Deus para as pessoas. Isso tudo é muito importante. Agora vamos falar um pouquinho sobre sua vida, a vida cristã e serviço na igreja, né? Você veio para a igreja, eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre o testemunho que você tem, né, quando e como você chegou à Igreja Presbiteriana do Ano Bom, como você foi chamado para a preparação do oficialato, aí já tá, você pode englobar diaconato e também presbiterato. Amém. E o que mais te alega no serviço, né, de Deus na igreja, né, e o que mais te desafia? Bom, veja bem. Começa no começo. Eu, como eu lhe disse, que eu fiquei 19 anos assim, igual o bicho do mato, né, afastado, sim. E eu ia lá, assim, esporadicamente, numa culto especial, mas eu nunca dei importância, porque, como eu lhe falei, eu andei um tempo socialmente tomando aquela cervejinha à tarde, comendo carne, mesmo com alguns amigos aqui, até um era empresário, nós já bem falei, foi ele falecer. Mas foram homens bons, eu nunca me envolvi com homens sem caráter. Mas eu perdi tempo, né? Entre aspas. Eu só sei que quando eu comecei na igreja, sabe o que a gente chama tipo bicho do mato, né? Sim, sim. Mas, olha, quando eu cheguei era um período, a Cátia Janas estava acostumada com a senhora Dona Palmira, como dizia o presbítero isso. Aí a Cátia chegava, entrava, né, ali do lado esquerdo, ia para o segundo banco. E ali o púlpito, a turma da UPA, do louvor, aí era muita gente, inclusive da UPA.
e tinha a líder, que era a Carla, era a líder, e aquele louvor. Mas olha, parece que eu estava engessado, aquilo me dava uma agonia, uma coisa esquisita. Então aquilo mas por educação, eu casado de novo, eu ia com ela. Cassiano, isso a gente chama de luta entre a luz e as trevas. Há uma resistência realmente, né? Quando a pessoa não conhece a Deus, quando ela não tem Deus no coração, há uma resistência em relação ao Evangelho, em relação à palavra de Deus, em relação à vida cristã. E algumas pessoas realmente sentem até mal-estar dentro da igreja, apesar de ser um ambiente totalmente seguro, alegre, um ambiente que nós estamos na presença de Deus, né? Isso. Mas aí, resumo. Aí é como se diz, como é que vocês falam? Acho que é certo, é isso. Aí a igreja, a palavra e os mestres, os líderes, foram a igreja em geral, mas vocês, pregadores, a nossa liderança. Aí foi esburilando e tal, e coisa, e aquilo foi, sabe, conforme o pastor saudoso Edilson falou aquela palavra, você vai ser diácono mesmo? Aí eu sei que foi passando e eu fui aos pouquinhos me adaptando e tal, foi me tirando aquela agonia de ficar ali junto dela, com a Cátia ali na frente da igreja, que parece que aquilo me incomodava demais. Mas moral da história, para não ser mal educado, eu ia com ela. Sim. Ali pertinho, né? Do púlpito. Mas aí foi passando e Deus foi movendo meu coração. Aí, sei que passou um tempo, quando chegou um tempo que aí o povo foi gostando de mim e tal, perguntaram se eu queria ser diácono. Você aceita? Eu aceito. Bom, para dar um exemplo, eu só sei que acho que à época tinha, não sei se era 100 e poucos eleitores, vamos dizer assim, né? Votantes. E eu lembro que parece que eu tive mais de 90 e poucos % de votos para diácono. Aí eu começando a trabalhar e tal, e a igreja estava num momento muito bom, né? Uhum. E, nossa, eu lembro que a primeira coisa que eu fui comprar um terno, eu tenho até hoje, terno era na época que eu gostei, né? E fui lá e comecei a trabalhar, e a igreja enchendo. Nós tivemos um tempo que, olha, nossa, como eu subi escada ali, carregar naquelas cadeiras pretinhas, né? Entendi. Mas a gente, todo domingo, muitos cultos, tinha que correr para encher, botar dentro dos corredores ali, as cadeiras. Na hora de festividade, era outra correria e tal. Aí foi. Passado mais um tempo, aí 2 anos, acho que foi 2 anos. Aí veio a eleição para presbítero. Sim. Nossa, eu achava aquilo bonito, né? Acho, né? Até hoje. Bonito. Aí você aceita? Aí eu falei, aceito. Até fazendo uma comparativa, porque eu fui perdendo mesmo. Aí eu vi a entrevista do Sebastião Coelho essa semana, né? Uhum. Do desembargador, falou lá no Nordeste, o pai dele, olha meu filho, você seja honesto e não tenha medo. Aí. Isso é ordem, né? Lá no Nordeste tem muito isso. Olha, a honra, a propósito, fazendo uma comparativa aqui, só que eu lembrei, o papai, o legado que ele deixou, que ele nos ensinou, eu lembro, eu gravei, eu era moleque. Olha, meu filho, a palavra de um homem tem que ser igual um tiro de canhão. Ela tem que marcar. Você honra a sua palavra. Depois eu vou fechar com você, tá? Não vou perder. Outra coisa que ele falou. Detalhe, não é detalhe que eu não sabia nem falar detalhe. Uma coisa importante, ó. Se vocês chegarem aqui com a folha seca, eu quero saber de onde vocês pegaram. Uhum. Viu? Aí, para levar o passado um pouquinho, nós, moleque, criança, né? Aí, quando a gente queria chupar manga, chupar cana, laranja lá no sítio do vizinho, a gente não trazia para casa, não.
a gente escondia. Consumia, consumia por lá mesmo. Vou levar pra casa? Pode tomar uma surra? Não. Vou morar na história. Vamos voltar à igreja. Então, a igreja, para mim, foi, olha, eu não sei explicar muito, porque é graça, né? A graça acontece de forma que a gente nem percebe. Quando vê, a gente já está envolvido. E o Senhor Jesus me envolveu dentro desse ministério, dessa igreja maravilhosa. Foi a única que eu conheci, né, que eu fui católico, evidentemente não praticante, mas eu tive algum tempo lá. Mas quando eu me envolvi aqui, é como se fosse, digamos, ele chegou e me colou. Foi uma aderência que ele fez a esse ministério, a essa casa. E o trabalho, ele é gratificante, porque, primeiro, quando a gente passa a ouvir e tem temor a Deus primeiro, e também às autoridades, fundamental, né? Fundamental, que, às vezes, como diz lá em Hebreus 12, que Deus amou o seu filho, ele corrige a quem ama. Quando nós somos corrigidos, o certo é a pessoa, opa, peraí. Aí eu sei que foi esse ano passado, que tem um dia que soube lá ali fora, na porta da entrada da igreja, teve um assunto que eu falei que não estava muito dentro da caixinha. Uhum. Aí quando eu saí, o senhor falou, olha, é assim, 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 porque você não fez certo e tal. Porque você tem uma mente boa, mas você tem que prestar mais atenção. Opa! Aí eu dei um sinal de alerta. Mas eu gravei. Aí eu sei que eu lendo Provérbios, olha aí, depois pode conferir aí. Provérbio 27, versículo 2, que diz que a pessoa que é amiga, que é o líder, ele é melhor falar do que fazer lisonja enganando. Quer dizer, então a verdade, ela corrige com amor. Aí eu lembrei, falei, mas eu já li sobre isso. E está escrito lá em Provérbio 27, versículo 2, da correção. Então a igreja é tudo isso. Uma coisa que eu costumo dizer sempre, Cassiano, é que existe uma regra, né, com respeito à nossa comunhão, à nossa adesão à igreja. Aliás, qualquer lugar social é assim, mas a igreja mais ainda. Quanto mais você se apega a ela, mais ela te pega. Sim, claro. Quanto mais você se envolve com a igreja, mais a igreja te envolve. Agora, o contrário disso é verdadeiro. Se você se afasta, também as pessoas vão se afastar de você, né? Isso. E as pessoas às vezes esquecem, acham que estão sendo discriminadas, ou lá ninguém gosta de mim. Algumas pessoas falam assim, lá todo mundo metido, né? Quer dizer, orgulhoso demais. E na verdade não, é ela que se afastou, né? Mas aqui, que versículo você daria, ou conselho, né? Aos homens cristãos aí que desejam servir a Deus com sinceridade, mas ainda assim se sentem inseguros, né? Para o trabalho, para o ministério, para a vida diaconal, ou mesmo presbiterial na igreja. Que conselho você daria para esses aí? Fala aí com o pessoal. Na verdade, como se diz, se é por assim dizer, conselho, né? Eu sugeriria o seguinte, que é aquele que o senhor já falou, envolvimento, exercício, porque o atleta, nas suas funções, ele, como disse o apóstolo Paulo, né? Ele tem que exercitar, ele tem que trabalhar, para ele ficar com a musculatura, como falou o reverendo Hernando Dias Lopes, fortalecida, musculatura espiritual. Porque se ele não exercitar, ele vai ficar flácido, né? Então, mas eu passei a gostar da Bíblia e eu só fazendo parar aqui, paralelo, o reverendo Gilson, um ano ele fez um desafio que a maioria, inclusive até eu lembro que a Pocina estudou e a Caixa já ajudou umas 4 vezes, mas uma coisa Deus tem me dado essa virtude, que eu tenho procurado gravar muitos pontos no exercício. Por exemplo, o senhor pregou sobre Noé,
Eu Sim. acho que nós temos que pregar mais sobre Noé, que ele é o nosso, como é que fala? A nossa, agora, nós estamos aqui por causa de Deus e por causa dele que escapou dos 8, não é isso? Sim. Então ele é começou com 8 e está em 8 bilhões. De 8 pessoas, estamos em 8 bilhões, né, quase. Então, aí eu lembro de Noé, Enoque, que andava com Deus, isso é muito importante, né? Então eu tenho muitos líderes, né? Noé, José, Jacó, que apesar de tudo, né? Mas Jacó é um homem Israel que deixou marca, né? O apóstolo Paulo, Sim. Josafá, e todos os apóstolos, né? O João, lá na ilha de Patmos, enfim, tem muitos homens que é a nossa referência. E se eu acho que eu poderia dizer para os meus irmãos, e para quem nos assistir aí doravante, que ele faça um propósito de conhecer, porque ninguém conhece se não buscar a fonte, a história. Uhum. E a fonte para conhecimento é a palavra. Ontem a Cíntia falou uma coisa interessante, né, aqui no nosso encontro aqui, né, de podcast, é que ela estava numa reunião Sim. lá em Uberlândia, ela participava de uma igreja pentecostal, ou neopentecostal na época, né, que a igreja que ela veio a conhecer o Senhor, e era uma reunião doméstica, ela ouviu falar sobre Paul Washer, que é um pastor batista americano, e ela começou a ouvir esse pastor em casa, assim, ela ouviu numa reunião, né, um exemplo citado por um outro irmão desse pastor, e ela sentiu curiosidade, chegou em casa, começou a assistir esse pastor, e esse pastor citava muito Spurgeon, e ela falou, tem que saber o que é Spurgeon. E ela então foi tomada, né? A palavra de Deus, ela funciona assim. Então, quando você tem contato com ela, quando você ouve uma palavra, você vai consultar, né? Você então vai aprendendo por si. Então, assim, um novo horizonte, né, se abre na sua frente, o horizonte do conhecimento de Deus. Tudo passa a ser diferente. Você começa a sofrer mudanças dentro de você, né, que você jamais pensou que teria. Essa é a grande realidade. Mas então, concluindo ainda falando do líder, para nós, o irmão que está assistindo aí, faça, não é esforço, dedique-se a conhecer, busque, porque aí a graça vem, porque o Espírito Santo é que ilumina, né? Então, porque é bom conhecer, como nós falamos do atleta, ele precisa conhecer. Ele precisa exercitar a musculatura espiritual dele, a mente. Ele precisa fazer tudo isso. E no tocante realmente à Bíblia, até no contexto social, aonde ele esteja, para ele usar essa graça como benefício, porque é muito bom, porque quando a gente faz uma festa, como Jesus lá fez aquela festa da parábola, ele quer muita gente compartilhando. Então é preciso que nós façamos isso, né? Compartilhar e aprender, buscar aprender, a conhecer mais. Eu não falei do líder todo, Davi é o concurso, né? Davi é um dos maiores líderes, né? Com certeza. Davi, enfim, Salomão, mas Davi não é a consagração dele. Primeiro que Davi pecou muito pouco, né? E o pecado dele ficou marcado, né? O cara cometeu um pecado e ele foi difícil para ele, né? Ele pagou com uma consequência muito grande no aspecto material. Ele não perdeu, né? Como está escrito, você já pega sempre isso. Na verdade, ele cometeu mais de um, né? Pois é, mas eu digo, o maior foi aquele, né? Do adultério, aquela Não. coisa. O maior foi do assassinato. Isso, e do assassinato. Pois é, mas foi o pacote. Maior do que adulterar é matar o marido da mulher, né? Exato, foi aquele. Ele fez em dose dupla, né?
Quer dizer, Um piorou o outro, né? piorou. Como diz o salmista, um abismo chama outro abismo, ao fragor das suas catadupas. Um pecado chama outro, pior ainda. Salmo 42. Salmo 42. Porque eu gravei isso aí, porque a Valtecílio pregou uma vez sobre isso aí, e eu sou também. Então, um abismo vai outro abismo, aí vai descendo de ladeira abaixo, né? Mas então, aos irmãos, eu diria isso, vamos procurar exercitar. E graças a Deus agora eu estou meio parado em casa, trabalhando mais home office, né? Como diz? Home office. Home office, tecnicamente. Uma palavra estrangeira e isso, todo mundo está entendendo. Né? Mas daí, concluindo, eu tenho procurado fazer isso. A minha revista da Escola Dominical tem dia que, por exemplo, eu cheguei no domingo, eu já leio alguns, os versículos do dia, né? Sim. Já leio. Tem vezes, devocional, né? Devocional. Diário. Tem vezes que eu leio já 3 de uma vez. 3, 4. No primeiro dia. Isso é TDAH mesmo. Mas então, quando eu chego na quinta e sexta, aí eu passo a limpo. Entendi. Aí eu faço a recapitulação, né? Então vamos recapitular isso para a gente aprender. Até porque, como o apóstolo Paulo fala, né? Se me corrija, me ajuda aí. O que é que ele fala? Que a gente tem que estar preparado para quando a gente for inquirido, saber responder com mansidão, não é isso? Mas, sim. Então, foi isso. Apóstolo Paulo, eu não sei se é na carta, agora não sei se é a Coríntios ou é Colossenses, agora não lembro o endereço direito. Né? Mas então, é isso aí. Porque tem, né? Não vamos citar aqui, mas eles chegam com aquele versículo que ele sabe que a pessoa não sabe. Aí ele chega para deixar a gente... sabe, encolhido em maus lençóis, aí ele vai e traz a palavra dele do jeito que ele quer aplicá-la. E se nós tivermos consciente, primeiro que eu acho que eu procuro responder com amor. Sinceramente, eu já sei. Tanto é que ele nunca me apresenta nada, muito raramente. E aí eu falo para o meu vizinho, eu chego, aperto a mão dele e tal, e coisa. Eu, às vezes, até caminhando, falo, salve! Graça e paz no Senhor Jeová. Aí eu faço isso, entendeu? Que aí continua aquela amizade, entendeu? Mas é isso, a gente, pela graça, tem que buscar a graça de Deus, que é grátis, né? Nesse sentido, que quanto mais o Senhor disse aí, que a gente se envolve, a palavra vem a nosso favor. É isso aí. Ou seja, o conhecimento, melhor que o apóstolo fala, Romanos 10. Fala. É isso mesmo? Romanos 10. Capítulo 1 e 2, parece. Sim. O desejo e a minha súplica do meu coração é que eles sejam salvos. Sim. Porque eu dou testemunho que eles têm conhecimento, mas não têm entendimento. Porque conhecer é uma coisa, né? Entender o outro. Não é isso que o senhor falou de uma vez, não é isso? Agora, explica aí, por favor. Se você ler o livro de Provérbios, né, você vai ver que um dos apelos ali do livro de Provérbios é para que você tenha um entendimento. Porque o conhecimento qualquer um nessa terra pode ter, por assim dizer, né? Mas o entendimento daquilo que você está conhecendo é mais importante que tudo. Porque o conhecimento vai te levar à prática. Mas, Cassiano, nossa conversa está chegando ao fim. Tá, mas deixa eu falar mais um pouquinho. Eu quero só dizer, né, que você é um servo de Deus, a igreja te admira bastante. E eu e louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas tudo isso se deve ao fato, né, da palavra de Deus estar dentro de você. Pode falar o que você quiser. Não, eu queria dizer o seguinte, que eu vi um testemunho, tem esse banco aí que tem dado briga com o dólar, o nosso líder aí, né? Não vou nem falar. É o banco BRICS. O Banco dos BRICS. Isso. No governo Bolsonaro, o diretor, um homem, sabe, que ele provou até quando eu ouvi ele falar. Aí teve um podcast, igual nós estamos aqui, aí eu sei que o entrevistador perguntou muita coisa da parte econômica, porque ele é professor, né? Ele foi um grande diretor do banco, mas aí aquilo me chamou a atenção e eu achei mais interessante. Primeiro que eu já gosto, e quando ele afirmou, aí eu achei melhor ainda.
Mas Sim. aí eu sei que depois que ele deu o testemunho, falou toda a parte técnica dele, aí o entrevistador, né, o interlocutor falou o seguinte, perguntou, aqui, agora eu gostaria que você já falou tanta coisa boa aqui, mas me fala uns livros aí, algum que você possa indicar, um livro bom. Aí ele falou, olha, bom, o primeiro que eu te falo, que é um dos melhores que eu gosto dos livros, é a Bíblia. Aí, tá vendo? E a minha referência da Bíblia, inclusive, é o Gênesis. Olha aí. Porque, olha, o José do Egito, ele, para mim, é um exemplo, é um modelo, porque é um homem que realmente salvou uma nação, ele teve grandes virtudes, que ele, né, tudo aquilo que o pai dele falou, que ele era um ramo frutífero, né? Então, aí isso me deu, eu falei, Jesus, que maravilha. É um homem comum, né? Mas é um homem sábio, ele é estudioso. Sim. Aí citou mais outros, mas eu gravei mesmo, foi o livro que é nosso, né? A Bíblia. E citou um dos homens líderes da Bíblia, que é José do Egito. Um dos maiores administradores, né? Um homem que pregou o amor, que é José do Egito, que é o Lirut, né? Também que é do amor. Então, amor é isso, é trabalhar com amor. E José eu diria que é o baluarte dessa questão. Administração, liderança, amor, compaixão. Os líderes no Antigo Testamento que realmente nos trazem verdadeiras lições, né, de economia, administração e tudo mais. Mas, Cassiano, pois não. Né, muito obrigado, né, por ter compartilhado aqui com a gente a sua história, né, sua fé, seu coração. Né, é muito inspirador sempre ouvir assim alguém que vive o evangelho na prática, na família, no trabalho, na igreja. E eu louvo a Deus, né, pela sua vida, pela vida da sua família, pessoas queridas da igreja, pessoas queridas para nós, e que Deus continue te usando, né, como servo, como líder aí a cada dia, né, na Seara Santa do nosso Deus, e que você continue assim estimulado pela palavra, sempre testemunhando do amor de Deus. A propósito de falar do estímulo, eu gostaria de compartilhar mais, mas eu tenho orado sempre para consagração, a salvação da minha família. Porque, ó Deus, eu gostaria tanto, meu filho, né? Eu vou até falar aqui, eu não vou falar nada, não vou falar mal dele, eu só estou falando de forma que é o meu desejo do meu coração, como disse Paulo lá aos israelitas, os judeus, que ele volte ao primeiro amor. Sim, os dois. Porque o meu filho mais velho ainda não teve a intimidade, ele foi levado à igreja para minha sogra, mas foi por um tempo, eu não ia, aí ele saiu. E até então nunca voltou mais. Então isso me dá uma tristeza muito grande de eles ainda não, o Vinícius ter saído, e o Guilherme, como era pequenininho, não teve experiência, né? Que o Senhor possa, digamos, abençoá-los e convertê-los a buscar o Evangelho, a crer no Evangelho. Amém. E que o Senhor nos use como testemunha, porque a gente testemunha, mas parece que não sei se não chegou a hora deles haver um despertamento. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Isso. Vamos orar por isso, né, para o Espírito Santo trabalhar no coração deles. E você que nos ouve aí, nosso muito obrigado. Lembrando que a vida acontece mesmo, de fato, né, além do tempo. Deus te abençoe, né, graça e paz. Além do que pode crer. Segredos antigos, caminhos novos, aqui começa o nosso jogo.